Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. A Tideli é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Florence Santos, paixão em fazer móveis. A Florence Santos representa em nossa cidade uma das mais sólidas grifes mundiais e referência internacional entre as marcas de mobiliário high-end. A Florence é uma empresa brasileira com raízes italianas e processos produtivos ecologicamente corretos, aliando alta tecnologia e trabalho artesanal para gerar móveis de finíssimo acabamento. Seu DNA traz a herança do design autoral e um legado de inovação, uma trajetória que se renova a cada dia, sempre com a mesma paixão. A excelência dos serviços prestados pela Florence Santos, alinhada com uma rede franqueada de 50 lojas no Brasil e 14 nas Américas, reforça a alta qualidade dos produtos, fazendo da experiência Florence uma imersão numa atmosfera de sofisticação e acolhimento. Um móvel Florence é feito para encantar as pessoas, gerando emoção e desejo com autenticidade e paixão. Florence Santos, paixão em fazer móveis. É preciso ter serragem na veia. A Florence Santos é uma loja associada ao Clube Design Litoral Paulista. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I am those 66 million girls for the pride of education. I'm not a lone voice. I am many. Gain independence. We must prove worthy of it. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right.
Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Hoje direto aqui da Florence Santos, o nosso cenário para o Let's Talk. Florence Santos, a paixão em fazer móveis. A nossa convidada, a querida Valéria Loureiro. Valéria, que prazer. Ai, gostoso, adorei o convite, obrigada, sempre gostoso, né? Um bate-papo. Olha, a gente, eu às vezes gostaria de compartilhar um pouco dos bastidores, porque nos bastidores a gente faz um verdadeiro podcast. É, né? verdade, que é tão gostoso quanto agora, né? Mas a gente vai compartilhar outras questões. Sim. Na verdade, o grande motivo desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa de hoje, a gente começa lá na experiência que essas 6 meninas vivenciam, 6 meninas mais a Andréia, né? Sim, 7 mulheres. 7 mulheres. Que viveram em Lençóis Maranhenses, né? Isso. Uma experiência incrível. Foi, né? olha, era um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer. Estava até meio planejado uma viagem familiar para isso. Mas aí apareceu a oportunidade com o Clube Design, eu falei, não vou nem pensar né, em não ir. Aliás, foi a única viagem que eu consegui ir esse ano, né, por motivos de trabalho e pessoal, mas valeu muito a pena. Foi realmente assim, é muito além do que a gente imagina, é uma experiência mesmo. Eu falo que não é só uma viagem, é uma experiência. Uma imersão cultural, inclusive. Também, né, eu acho que assim, eu encaro hoje, Cláudio, qualquer viagem é uma imersão cultural. Mesmo a viagem que a gente faz por diversão, assim, para, né, olha, minhas férias, não quero, é sempre um aprendizado. Porque o aprendizado é uma outra cultura. O Brasil, né, tem essa diversidade cultural, geográfica. Então, quando a gente viaja para o Brasil, eu acho que qualquer lugar é sempre um conhecimento novo e um aprendizado. E a região de São Luís, eu não conhecia São Luís, então foi muito interessante conhecermos. Chegamos lá, já fizemos um tour, né, pela cidade, pela parte histórica. Foi nos apresentado, né, como que foi a colonização, que tem uma história até que os franceses meio que queriam colocar para eles essa colonização, mas depois acho que não era bem assim, né? A coisa é portuguesa mesmo, né? Mas fomos um dia também para Alcântara, que é um lugar histórico, muito interessante, foi um lugar lindo, almoçamos, assim, a paisagem local é maravilhosa, em torno de Alcântara é lindo. Para a gente chegar um pouquinho de perrengue, porque é um barco não muito agradável, assim, a gente enjoou, eu, né? Não vou me falar por todos, isso eu. Deu uma enjoadinha, mas valeu cada momento. Até porque São Luís é isso, a gente foi aprendizado. Eles têm uma maré baixa que cai, né? E você fica bem baixo, então as barcas só saem quando com a maré alta, só tem que ir e voltar com essa maré alta. Então acho que por isso que o movimento é um pouco maior do barco, mas lá lindo, tivemos um guia que nos apresentou todas as ruínas e a geografia maravilhosa de lá, e depois fomos para os Lençóis, né? Fomos para Santo Amaro e Barreirinhas e ficamos numa pousada e num resort maravilhoso. Mas o que eu acho que é assim, por isso que eu falo que é sempre aprendizado. A gente sempre trata o Nordeste como um todo. E não é, né? Cada lugar é um artesanato, é uma comida, é totalmente diferente. Então, a gente foi em São Luís num restaurante que estava lá reservado e foi recomendado. E, assim, você come uma comida local maravilhosa, com qualidade. Não é aquela coisa de que estamos no Nordeste, vamos sentar em qualquer boteca e comer. Não que isso não seja bom. Mas a gente tinha poucos dias para conhecer, então isso foi muito bem apresentado. Então, a gente foi até esperando encontrar um pouco mais de artesanato, que não existe lá. É diferente. É isso que foi. Cada região é uma região própria, com significado, por conta de clima, de geografia. E a ida aos Lençóis, a gente foi em Barreirinhas e Santo Amaro, com características diferentes. Em uma a gente chega de carro, então nós estamos indo, de repente você sobe uma duna e já desce em frente à lagoa, é maravilhoso. Que a gente também não estava esperando isso, então foi muito interessante, conseguimos entrar na água, assim, e assim, o que mais surpreendeu, além da beleza, né, local, que é lindíssimo,
é a limpeza, é o carinho. Preservação, né? Cuidado. Vocês não parece que está no Brasil, de verdade. Assim, isso me surpreendeu positivamente, né? Assim, eu acho que Lençóis ainda tem que ser muito explorado, né? Acho que está agora em alta, as pessoas estão descobrindo mais, mas pelo que os guias locais nos colocaram, eles têm 10 anos mais ou menos que está sendo explorado esse turismo lá. E eu fiquei impressionada de ver como todo mundo respeita, sabe? Tudo muito limpo, muito lindo, com conforto você consegue chegar, e cada lugar com um diferente, né? Depois, no outro dia, aí ficamos numa pousada muito charmosa, que foi gostoso, com o chefe nos esperando com o almoço. Foi tudo muito cuidado, especial. E na última, que nós ficamos num resort muito interessante, com uma arquitetura linda, que também o próprio resort já né, assim, já foi uma apresentação linda pra gente. Eu imagino que vocês, como arquitetos, ficam olhando tudo, né, tudo. A gente olha cada detalhe. Eu estou no restaurante e tem um detalhe especial. Por isso que eu falo que toda viagem é um aprendizado. Até quando você para numa casinha de um morador local, que entre uma lagoa que nós fomos conhecer, nós paramos, né, para ver a produção de castanhas, de caju, de moradores locais lá. Muito simples, mas é tudo muito bacana. Eu nunca tinha visto a produção artesanal, então isso também fez parte da nossa programação. E aí essa última eu já tinha que ir a pé, subir, tem uma escadinha para você subir, uma escada, né, mais tranquila. E a areia não queima o pé, porque a gente chegou lá meio na hora do almoço, assim, todo mundo já se olha, não, né? E não queima, é delicioso, é um vento. Aí, e é mais surpreendente ainda do que a primeira. Umas gostaram mais da primeira, eu gostei mais desse segundo dia. Mexeu comigo. Aquele lugar que você fala, nossa, como a natureza é tão grande, como a gente é uma coisa insignificante em relação a tudo, né? E Lençóis cabe dentro da cidade de São Paulo, praticamente? Cabe. E num dos resorts, nesse último que nós fomos, que era um resort, tem um mapa lindo, a Roseli até que estava conosco, e a professora fez um vídeo explicando. Ela fez um vídeo, né? E mostrando o tamanho disso. E então a gente conheceu, nós não fomos em alta temporada você tem mais lagoas disponíveis, mas tem mais gente, então é um contraponto que as pessoas têm que analisar. Nós fomos, não tinha ninguém, assim, teve uma hora que só estávamos nós 7 dentro da lagoa, e isso é um presente, né? Mas assim, em outras épocas, que acho que até final de setembro, você consegue pegar um número maior de lagoas, assim, tem outras cidades também que dá para ir programando. Mas só essas que nós fomos, realmente foi uma experiência maravilhosa. E uma oportunidade também de nós estarmos com colegas de trabalho num momento de maior relaxamento, e essa troca sempre, né? Existe as experiências profissionais de cada pessoa, né? Essa troca que o clube proporciona pra gente. Esse é um dos pontos muito importantes, né? Esse networking que você tem, que você acaba exercitando, claro que estão nos eventos, nessas mas viagens, também nessas né? viagens, é muito legal isso. Eu acho que isso é uma das partes tão importantes quanto eu acho que assim, a viagem, aprender é sempre muito bom, é importante, acrescenta, sempre traz, né, para o trabalho, para o dia a dia. Mas é importante a gente relaxar também, né? Assim, como é que a gente vai ser? Nós trabalhamos com criação, lidando com pessoas, então você ter um período de relaxamento é muito importante para uma melhor produção, para uma melhor criação. E como foi muito assim, diferente essa, porque foram só mulheres, então a experiência das mulheres, né, em obra, em lidar com escritório, em gestão de escritório, que pega o que a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né? Que é a grande dificuldade das pessoas hoje, né? Tudo acaba caindo meio na gestão, né? Assim, como que a gente está lidando com essas mudanças todas, com tanta inteligência artificial, com tanta internet, e como é que a gente vai lidar com esse futuro? Porque, ao mesmo tempo, a nossa profissão lida com pessoas, né? A arquitetura é da área de humanas, a gente não pode nunca esquecer isso, né? Então, essas paradas, eu acho que são fundamentais para a gente se reconectar com a natureza e trazer essa experiência para o nosso escritório, para a nossa produção.
Bacana. Bom, o gostoso é que a gente tem compartilhado um pouquinho de cada uma das vivências que os profissionais tiveram nesse mesmo contexto, mas é bacana ver que cada uma vai trazendo o seu ponto de vista, a sua maneira, né, de sentir a própria experiência, né, e que acaba sendo diferente. Que bacana, que legal. Bom compartilhar com o nosso público um pouquinho da pessoa também, a Valéria Loureiro, né? A gente está acostumado... Arquiteto, o pessoal tem um pouco disso também com a gente, que é apresentador de TV, né? As pessoas, às vezes, colocam a gente em uma outra posição, mas é legal, às vezes, esse se despira um pouco, mostrar também que, por trás daquele profissional, né, tem todo um outro sentido, né? Outras questões. Mas hoje a gente está aqui na Florência Santos. Sim, que delícia, nesse lugar maravilhoso. Essa loja está linda, hein? Linda, muito bonita. Essa loja realmente é especial. Especial, né? Mas eu queria fazer um ping-pong contigo sobre um pouco desse contexto que a gente está vivenciando aqui. Tentando trazer um pouquinho do que os nossos telespectadores, a gente tem dúvidas, querem muito perguntar, e claro, a gente está aproveitando um pouquinho dessas oportunidades para tentar trazer um pouquinho das suas vivências e tal, e compartilhar um pouquinho com o nosso público também. A gente está nessa loja incrível, aí fica sempre algumas dúvidas, né? Sim. A gente hoje... a cozinha é uma das áreas bem importantes da casa. Sim, virou a alma da casa, né? Virou a alma da casa. Eu acho que sempre foi, não foi, não? Porque antigamente a gente tinha mais forte ainda, né? Eu acho que essa mudança de uso da casa nos últimos, vamos falar, 20 anos, a gente passou por alguns processos, né? Primeiro, aquelas casas enormes que nós tínhamos cozinha, copa, as áreas muito restritas, assim, e os usos muito específicos de cada ambiente. Isso foi mudando, né, pela correria da vida, para ficar um pouco mais prático. As coisas começaram a ficar mais unificadas, os espaços únicos, as pessoas têm tempo para cuidar de casas tão grandes, né? Então, foi dando uma mudada. E aí começaram a aparecer os apartamentos menores, os estúdios, os espaços totalmente integrados, né? Assim, porque as pessoas agora aí não ficam mais em casa, não precisam mais de uma funcionária todo dia. O custo disso ficou muito alto no Brasil também. Então, aí veio a pandemia, que fez a gente repensar novamente os nossos espaços. Sabe, ficar só em espaços micro apertados não está rolando mais, né? Assim, o medo de que possa acontecer, que a gente torce, se Deus quiser, nunca mais vamos ter que vivenciar uma experiência tão ruim como foi a pandemia. Mas a pandemia trouxe esses aprendizados. Então, eu acho que hoje a gente ainda está em busca desse espaço ideal. O espaço integrado continua, os ambientes integrados continuam sendo o forte da nossa arquitetura, porque te possibilita a integração realmente com a família toda e o melhor uso da casa. Mas eles não ficaram mais tão pequenos, né? As pessoas começaram a querer de novo os apartamentos maiores, não só por ter área de lazer, mas por você ter uma maior área de convivência com a sua família. A ideia da convivência ficou muito forte. Exatamente. Então, a cozinha é um ponto forte, porque a cozinha, que era um espaço muito feminino no Brasil, né? Hoje em dia é um espaço dominado até mais pelos homens do que pelas mulheres. Os chefes de cozinha ganharam, né, assim, esses destaques. Então, isso tudo veio para o nosso projeto, né? Porque a cozinha é essa alma da casa, mas, assim, não é só a cozinha no receber no final de semana. Porque durante a semana você tem muitas vezes um auxiliar que está lá, que está lidando com a cozinha, e a gente está com esses espaços integrados. Que esses que são os nossos desafios, né? É fazer com que esses espaços fiquem funcionais, mas eu acho que a alma da casa é a cozinha e o espaço gourmet, né? Nem sempre elas estão ligadas, mas a gente costuma fazer, e os projetos, a maioria dos novos vem, e quando não dá a gente cria um espaço. Mas a cozinha realmente continua sempre como principal. Olha, não dá para fazer tudo, mas a cozinha dá, entendeu? Assim, é bem isso. Com relação aos materiais que a gente pode usar, né? Porque
Naturalmente, antigamente a gente tinha essas casas enormes, sempre tinha alguma pessoa, alguém cuidando dessa cozinha, né? Que nem sempre os donos da casa. E é claro que naturalmente a gente vai pensando em materiais mais práticos e funcionais. Mas aí quando eu trago a cozinha para dentro para dentro do espaço social da casa, eu posso explorar materiais mais inusitados, brincar um pouco, trazer... Podemos e precisamos, porque como a gente falou, ela é principalmente a estrela da casa. Geralmente a sala principal você abre, dá com uma cozinha maravilhosa e é sempre uma surpresa. As pessoas ficam esperando esse encontro com com esse lugar legal da casa onde as pessoas... Porque hoje as pessoas recebem na cozinha, né? Vamos fazer um jantar junto na cozinha. Então, isso é muito interessante quando a gente está num planejado. Porque você tem as opções de materiais para quem quer praticidade e funcionalidade, né? Olha, eu não quero pintura porque não tenho esse cuidado. Mas você também pode ter a pintura, a gente estava até falando disso, com todos os cuidados, porque existe uma preocupação na produção, na fabricação desse móvel, né? Que a gente tem uma garantia que essa cozinha vai ser linda, né? Esses modelos clássicos que eu acho que nunca caíram de moda, né? E voltaram muito fortes, não? Eu acho que eles não caem nunca. Nunca caíram, Eu falo que você pode ver um bom planejado, sempre mantém ele como linha. Agora eles ganharam novas versões, né? Assim, ele é o clássico mais modernizado, né? Com novo visual, novas cores, novas possibilidades. Mas o bom do planejado é isso, é você chegar, você sabe exatamente o que você está levando para casa, né? Você está escolhendo, eu quero essa porta, eu quero essa mesa, eu quero essa gaveta, o vidro desse jeito. É diferente, claro que, né, o marceneiro consegue fazer, mas aqui você está vendo o que você está comprando. Então eu acho que isso é um grande diferencial. Você tem um prazo certinho, olha, né? Estamos fechando, vai ser entregue dia tal. Tem um caderno executivo, que além do nosso projeto, uma firma de planejado faz um caderno executivo que a gente assina junto com o proprietário, né? Mesmo que alguém que venha, um cliente final que não venha com um profissional, ele vai ter esse projeto num caderno assinado que dá todo o respaldo para ele de que ele vai receber exatamente aquilo. Se não receber, ele pode reclamar. Esses são pontos muito importantes, né? Muita gente às vezes não entende que uma obra, né, tem um cronograma, né, tem toda uma sequência. E que se alguma coisa falha no meio, ali no meio, falha todo o resto, não é? Então a questão de prazo de entrega é muito importante, porque ele vai seguir o teu cronograma. E você colocou um ponto importante. O planejado dentro de um projeto é a primeira coisa a ser fechada. A partir do momento que temos um layout aprovado, a primeira coisa que a gente tem que encaminhar é um planejado. Porque ele demanda um tempo de projeto, um tempo de execução desse caderno, para isso depois ir para a obra. E outras coisas, e todo o resto do projeto gira muito em torno dele, que é um projeto de iluminação, um projeto de ar-condicionado, um projeto de pedra. Então, você ter um profissional, ele vai te orientar nesse cronograma de obra, de que lugar que ele entra, né? E a gente tendo um planejado é um auxiliar nosso, né? É um parceiro nosso para que o resto ande bem. Porque o planejado, por exemplo, muita gente não sabe, nos envia a planta de pedras. O executivo de pedras é feito por uma firma de planejado. Uma planta de hidráulica e de elétrica modificativa é feita por eles, porque envolve toda a produção de móvel deles. É feita por eles em cima de um projeto nosso, claro, mas dentro desse caderno que a gente assina com o cliente, vem junto já essas plantas. Marmoraria, alvenaria, o que a alvenaria que a gente chama, se tiver uma paredinha, se tiver uma base de alvenaria, isso tudo é importantíssimo que saia daqui, para ser um trabalho em conjunto correto na obra.
Portanto, essa sinergia é extremamente importante. Muito, né? muito. Eu sempre comento, quer uma obra, né, a finalização bacana, do jeito que você sempre desejou, primeiro, tem que ter um escritório de arquitetura, um profissional de arquitetura comandando. Não tem jeito, eu vou fazer sozinho. Não tem jeito, gente. Não. Assim, possivelmente, um problema lá na frente. Alguma coisa no meio do caminho pode não rolar. E o escritório, naturalmente, se responsabiliza, acompanha a obra, te ajuda no orçamento, no entender toda essa parte. Né? Faz essa gestão de projetos junto. Que é muito, muito importante e essencial. E acho que é importante nós colocarmos que assim, os apartamentos menores, eles exigem muito mais do que um apartamento. Um maior cabe bastante coisa, é até mais fácil às vezes você fazer sem um acompanhamento, se você não pode ou não quer. Mas a gente tem assim, uma procura muito grande dos apartamentos menores para que ele realmente fique funcional, né? Para que caiba tudo que a pessoa precise lá da melhor maneira possível. E quando a gente vem a uma loja de planejado, você consegue visualizar isso, né? Assim, o tamanho do armário, a profundidade. E outra coisa interessante que nós falamos da cozinha, e que é muito importante para quem vem procurar um planejado, não só de cozinha, mas né, da casa toda, mas principalmente, é a definição de eletros, né? Que também você tem que ter isso no começo do projeto para fazer uma boa cozinha, porque quando você procura um planejado, a primeira coisa que eles vão te perguntar, o que você está imaginando de eletrodoméstico? Então, às vezes não cabe exatamente o que você queria, mas a gente consegue fazer uma adaptação e procurar o mais próximo possível para realizar o sonho da pessoa. Valéria, adorei, tenho certeza que o nosso público hoje, compartilhando um pouquinho dessa sua vivência, né, conseguiu enxergar como a ideia de projeto é importante, né, como muito. Bons parceiros é realmente importante. Sim. Super obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse lugar lindo. Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição direto da Florence Santos, com a nossa querida Valéria Loureiro. Obrigado, Valéria. Obrigada a vocês. Que suas festas celebrem as melhores memórias desse ano. Um brinde à alegria, à saúde, e a você, que é a pessoa mais importante dessa festa. O melhor está por vir. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Via Mar, móveis para a casa toda. Planejados e decoração, porque você merece mais. Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.